E aí, meus lindos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, dando continuidade ao nosso assunto de bioquímica celular, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sais minerais. Ah, professor, o que são sais minerais? Gente, os sais minerais são substâncias inorgânicas que participam principalmente do metabolismo e de funções enzimáticas. Então, elas ajudam no controle hídrico, no equilíbrio da água no nosso organismo, né? A osmose. E são substâncias que nutricionalmente são chamadas de micronutrientes. Professor, por que micronutrientes? Porque são substâncias que a gente precisa em pequenas quantidades, beleza? Então, dentro dessa classificação de micronutrientes, elas podem ser chamadas de macro e microminerais. Professor, o que são os macro e microminerais? Os macrominerais são aqueles que a gente precisa consumir mais de 100 miligramas ou a partir de 100 miligramas por dia. Professor, quem são esses macrominerais? Cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloro, magnésio são macrominerais. Os outros são microminerais. Professor, e os microminerais? A gente não precisa daquela quantidade maior, a gente precisa de uma quantidade pequena, né? Abaixo de 100 miligramas por dia. Então são substâncias que a gente precisa em pequenas quantidades e elas são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo, ok? Então, sais minerais têm a ver com metabolismo, principalmente funcionamento do nosso organismo, certo? Então a gente vai ver aqui superficialmente alguns sais minerais, os principais, né? São muitos sais minerais, a gente vai ver os principais, as funções, né, e onde a gente consegue encontrar esses sais minerais na alimentação, ok? Gente, uma outra coisa é que esses sais minerais, eles não são produzidos pelo nosso corpo, certo? Nosso organismo não produz os sais minerais, a gente precisa adquirir esses sais minerais de fontes externas de alimento. Então tá aqui, os alimentos, eles proporcionam pra gente os sais minerais, então por isso que é importante você ter fontes diversas de alimentos, hortaliças, leguminosas, frutas, vegetais, né? Alimentos das mais variadas fontes e origens, ok? Aí você garante que você está ingerindo aí os sais minerais e as vitaminas que você precisa para o seu organismo funcionar corretamente. Então vamos aos principais sais minerais. A gente tem aqui o cálcio, né? Todo mundo conhece o cálcio, é o formador dos ossos, mas ele também participa dos mecanismos de contração muscular e coagulação sanguínea. Então, quando você faz esse movimento, qualquer movimento, mas esse aqui é um exemplo, você está realizando a contração muscular. E o cálcio, ele atua diretamente nesse processo de contração muscular, mas a gente conhece o cálcio, né, como formador dos ossos, a sua principal função. Tanto que algumas doenças, um exemplo, a gente tem a osteoporose. Você não vai ter a deposição de cálcio nos ossos, e os ossos eles ficam frágeis, ficam porosos, por isso o nome da doença é osteoporose, ok? Outra substância também que participa da formação dos ossos, que é também um macromineral, é o fósforo. O fósforo ele também é fundamental para a formação e manutenção dos ossos e dentes, e ele também forma o ATP, que é uma molécula importante no metabolismo, e também forma os ácidos nucleicos. Certo? Então ele também tem, além dessa importância da formação dos ossos, ele também tem essa importância para os ácidos nucleicos e o ATP. E aí depois vem dois coleguinhas conhecidos que são o sódio e potássio. A gente lembra do que? Bomba de sódio e potássio. Professor, para que é que serve essa bomba de sódio e potássio? Gente, a bomba de sódio e potássio nada mais serve do que para causar um equilíbrio de cargas. Sempre que passa uma sinapse pela membrana, um impulso nervoso pela membrana, ocorre uma despolarização da membrana. Essa membrana é polarizada, ela tem cargas em equilíbrio no meio extra e no meio intracelular. E quando esse impulso nervoso ele passa por essa membrana, ele despolariza essa membrana. Qual a função da bomba de sódio e potássio? Ele faz com que a membrana fique novamente polarizada, ou seja, ele causa esse equilíbrio. Então, sódio e potássio eles são importantes na condução do impulso nervoso, no equilíbrio hídrico, nessa questão da polarização da membrana, né? Então eles são bastante importantes também no processo de contração muscular, porque eles atuam nas respostas nervosas, certo?
Então sódio e potássio são bastante importantes. Professor, onde é que a gente encontra nos alimentos? O sódio a gente encontra principalmente no cloreto de sódio, que é esse sal de cozinha. Já o fósforo a gente encontra em carnes, no leite, o cálcio também, principalmente nos derivados do leite. Então, qual é o outro macromineral? O cloro, certo? O cloro serve para quê, professor? Ele atua diretamente na digestão. Como? Ele forma o suco gástrico. Então é um macromineral que atua diretamente no processo digestivo, ok? Finalmente a gente tem aqui o magnésio. Professor, o magnésio, gente, ele participa de várias funções metabólicas no nosso organismo, como também forma a clorofila. Então, quais são as fontes do magnésio? Principalmente vegetais, né? Como é uma substância que está presente na formação da clorofila, você vai encontrar principalmente em vegetais verdes. Agora, então, os microminerais. Quais são eles? Aqui, os principais a gente tem o iodo, que participa da formação dos hormônios da tireoide, que controlam o nosso crescimento. Então, a falta do iodo pode causar problemas de crescimento. O ferro, né, que é um constituinte da hemoglobina e é o principal carreador de oxigênio no nosso organismo. Então, quando a gente inspira e expira, a gente está inalando, inspirando o oxigênio, e esse oxigênio ele é transportado dentro do nosso organismo pelo sangue. E lá no sangue está a hemoglobina, e lá na hemoglobina está quem? O ferro. Então o ferro ele está diretamente relacionado com esse processo de respiração celular. Sem o ferro, o processo de respiração celular seria muito prejudicado. Professor, quais são as fontes de ferro? O sal eu já falei, né? Sal iodado, já falei. Quais são as fontes de ferro? Fígado, carnes, beterraba, esses alimentos escuros, feijão, principalmente feijão preto. Então são alimentos que são ricos em ferro e a gente precisa ingerir esses alimentos para adquirir esse ferro para a nossa saúde, para o funcionamento do nosso organismo, para o funcionamento ideal da respiração celular. A gente tem aqui o manganês. O manganês ele também está intimamente ligado a reações metabólicas, aqui nesse caso de absorção. Como assim, professor? Quando a gente ingere os alimentos, o manganês ele participa de reações de absorção desses alimentos para a produção de energia, para a produção de ATP. A gente converte os alimentos, a gente quebra as ligações químicas dos alimentos e converte eles para a produção de ATP, que é a energia que o nosso organismo utiliza. Então os alimentos eles fornecem a base para a transformação da energia que a gente vai utilizar, que é o ATP. O manganês ele atua nessas funções de absorção e de metabolismo. Então vejam que até agora nós vimos que vários desses sais minerais eles atuam na formação de ossos, no metabolismo, na contração muscular, no impulso nervoso. Então a função dos sais minerais é essa: atuar diretamente no bom funcionamento do nosso organismo. Até agora, dos exemplos que a gente viu, todos ou quase todos falam do funcionamento do organismo, seja no metabolismo, contração muscular, impulso nervoso, formação dos ossos. Então tudo isso tem a ver com o bom funcionamento, a boa formação do nosso organismo. O zinco é uma substância que ajuda ou auxilia na produção da insulina e também está diretamente ligada ao metabolismo. Vejam que a insulina é um hormônio que controla a quantidade de açúcar no sangue. E nós sabemos que problemas com a insulina podem causar diabetes, ou as pessoas que adquirem esse diabetes, ou as pessoas que já nascem com esse problema, um problema congênito, um problema genético. O selênio, que é um outro micromineral, ele atua no metabolismo das gorduras, dos lipídios, que a gente vai estudar mais lá na frente. Então é um outro exemplo de como os sais minerais atuam no funcionamento do nosso organismo, ou seja, o selênio vai ajudar o nosso organismo a digerir as gorduras, certo? Absorver essas gorduras. Professor, essas gorduras elas são necessárias? São necessárias, a gente precisa de gordura. Um exemplo, a gordura ela está onde? Na membrana plasmática. E aí eu lembro, ó, e se vocês não lembram, a gente já estudou membrana plasmática, ó. Quem é que está presente lá na membrana plasmática? O fósforo, né? Formando os fosfolipídios. Então a gente vai pensando
na célula, no funcionamento, e a gente vai encaixando esses sais minerais, né? Aqui a gente tem o cobre, que participa da produção da hemoglobina, ele ajuda na produção da hemoglobina. Então a gente tem aqui todos os sais minerais que nós falamos hoje, certo? E o que é que a gente conseguiu observar? Principalmente que os sais minerais, eles atuam diretamente nas questões metabólicas, de funcionamento do nosso organismo, de crescimento, desenvolvimento, formação dos ossos, manutenção dos ossos, dos dentes. E os alimentos que a gente consegue encontrar, os sais minerais. A gente tem várias fontes alimentares, mas é lembrar que essas fontes alimentares elas têm que ser variadas. Então, ovos, leite, derivados do leite, queijo, folhas verdes, beterraba, leguminosas, cenoura. Todos esses alimentos são fontes de vitaminas e sais minerais. Então a gente precisa desses alimentos, a gente precisa de uma alimentação balanceada para obter todos esses sais minerais e o nosso organismo funcionar corretamente, como nós vimos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta vocês me seguirem aqui no Bioneto THE ou se inscreverem no canal Bioneto THE no YouTube. Lá nos comentários vocês podem postar suas dúvidas, certo? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Ativem a notificação no YouTube para que vocês vejam as atualizações do canal. Se inscrevam no canal, façam comentários e deem aquele joinha. Lá no Instagram, deem a curtida, comentário, gostou, você salva, compartilha com os colegas.